Essa semana foi meu primeiro dia de trabalho e eu voltei pra casa com um misto de sentimentos, assim, uma vontade de chorar, de tristeza, de alegria, de empolgação, porque é muito doido ser professor. Muito doido. Porque você tá mexendo com a vida das pessoas, muitas pessoas. Então, primeiro que tem uma insegurança, né, no trabalho. Eu sou concursada e ainda assim é muito inseguro todo começo de ano. Muito inseguro. As turmas mudam, os dias mudam, o teu horário muda, a tua rotina você não sabe como é que vai ser. Quem é do estado do Paraná mal sabe se vai ter escola. A carga horária reduz, enfim. Mas é doido porque você tá olhando para como a vida acontece na vida das famílias, na vida das pessoas, dos teus colegas. Porque é como se você estivesse assistindo o presente e o futuro, né? Então, eu dou aula para ensino médio e faculdade, mais à distância, fora as palestras, assim, né? Essa semana eu fui chamada, vou dar uma palestra e fui chamada para escrever um livro. E isso é incrível, porque você fala, nossa, tudo aquilo que eu faço vale a pena, né? Estão querendo escutar mais. Ao mesmo tempo, você chega numa sala de aula de adolescente que não vê sentido em tudo isso, né? E dá pra entender. Não vê sentido e ainda não te respeita, não quer te ouvir e debocha. É difícil, bem difícil essa parte. Mas como a gente estuda, você sabe que é assim, você sabe que o mundo tá assim. Mas eu não aceito, então eu sofro. Porque eu penso, o que aconteceu? Eu que tenho criança, tenho sobrinho, o que aconteceu para essa criança que via o mundo de uma forma encantadora? Cheguei a chorar pensando nisso ontem. Eu choro, gente, choro. Quem me conhece sabe que eu choro. Porque a criança, eu comecei a dar aula para criança menor agora, a partir do 6º ano, num projeto de educação digital. E a criança, ela gosta de saber. Se você sentar do lado de uma criança, ela vai te fazer pergunta, ela vai te contar coisa, ela vai querer mais, né? Se você usar a linguagem certa para falar com ela, você fica ali e a criança vai absorvendo. Então conviver com criança pequena ali, acho que até os pequenininhos, então 3, 4, 5, tá falando ali, tá absorvendo. E agora eu tô entrando em 6º, 7º, 8º, 9º, eu vejo eles ainda assim, brilhando os olhos ainda brilham. Aí depois eu fui pro ensino médio e você vê que os olhos de alguns não brilham mais. E isso não é da pessoa, eu penso, isso é construído, isso é um contexto que produz isso. E eu, enquanto professora, nós, enquanto educadores, acho que a gente sofre justamente porque você sabe que você tá no meio dessa construção ali, né? Você é mais um tijolinho que tá reforçando alguma coisa, né? E eu tento ser a pessoa que vai mostrar que existe uma vida boa para ser vivida e que disciplina vale a pena e que conhecimento, aprender é incrível. E na sociologia, né, que existem muitos caminhos possíveis, porque eles conhecem a realidade próxima deles, né? E é isso que eu pensei ontem. As crianças pequenas, bom que seja assim, a gente protege as crianças pequenas do sofrimento ainda. Então elas acham que a vida pode ser leve, pode ser bonita, pode ser boa. E os adolescentes, acho que eles já viram muita coisa, já entenderam, olhando para os pais. É porque a gente poupa as crianças e não poupa os adolescentes de algumas coisas, né? Então, talvez para criança você não desabafa, talvez para criança você não culpabiliza a criança, né? Ah, você não fez isso, você não sabe isso, você não sei o quê. E você vê que com os adolescentes, eles já participam mais dos problemas das famílias.
de dinheiro, de querer participar da sociedade, de querer... Porque a criança você leva ele ou não leva, né? Ele vai fazer o que você fez ele fazer ali. E talvez o adolescente, ele já conversa mais, ele já vai abrindo o mundo, ainda mais o adolescente que tá na internet, né? Que assiste muito. Ele vê que existem muitas vidas possíveis e ele pode fazer essa comparação com a vida dele, né? E eu acho que é isso que faz os olhos de alguns não brilharem mais. E daí, eu olhei pros meus filhos ontem, né? E pensei, meu Deus, que mundo que eu tô apresentando pra eles. Que mundo que eu tô... Até pensei numa série que a gente tá assistindo. Eu falei, não... Que é de mais velho, assim, né? Eu falei, não tem por que as crianças... Eu colonizar a mente deles com isso, né? Enfim, mas é... E daí, eu vejo que a escola é um reflexo daquilo que tá lá fora. E se existem adolescentes que não vem graça mais, né? Tipo, isso aí não faz sentido. Não tô dizendo que ele quer ter que estudar. Estudar é legal. Não vê graça em respeitar o outro. Entende? Eu preparei minha aula, tô ali falando, eu não vejo graça em respeitar o outro. Na minha disciplina na sociologia, em geral, eu sempre me senti bem tratada, bem recebida, né? A gente consegue se aproximar dos estudantes, né? Independente da idade. Mas aí você vê que eu não tô falando sobre querer estudar. Eu tô falando sobre o jeito, sociabilidade. A sociabilidade que me assusta e que me deixa preocupada. Porque a criança e o adolescente, ele repete o que ele tá vendo. Ele reage ao mundo. E a criança tá reagindo ao mundo, quando a criança se sente confortável, é porque ela se mostra confortável diante de você, como professor, ou uma visita, sei lá. Visita, às vezes não, porque a criança não se sente confortável. Na frente de estranho, tá tudo bem. É porque a criança vive num ambiente onde ela existe. Então a criança pode existir. Então ela pode falar, ela vai ser ouvida. Então a criança na escola levanta a mãozinha, quer contar as coisas, porque ela se sente viva e ouvida. Ela existe. Então ela vai falar. Agora, a criança também que já não fala, não tem um repertório, né, de palavra, não tem uma postura ali de... Às vezes a voz nem sai direito. A gente já observa e já pensa, né? Poxa vida, como é que será a rotina dessa criança? Quem que escuta essa criança, né? Às vezes é perfil também, gente. Às vezes é perfil de mais tímido, mais, né? Ai, meu nariz tá... Então não é sobre isso, mas é sobre o quanto a gente como professor observa ali em que mundo que essas crianças estão vivendo. E com os adolescentes eu já penso que eles já têm noção da vida real. E essa vida real que me preocupa. E um aluno tava... Eu falo o meu currículo pra eles, eu coloco lá no slide lá. E eu já fiz de tudo, né? Não sei, você que tá me ouvindo aí. Eu trabalho desde os 13, já fiz milhões de coisas. Infinitas áreas. Até chegar na educação. Editoração eletrônica, vendas. Morei fora, limpei casa. Trabalhei em construtora. Fábrica. Aula de inglês. Trabalhei em instituto, trabalhei com planilha, trabalhei com pesquisa de opinião, trabalhei com muita coisa. E um aluno falou assim, professora, é muito legal trabalhar com ser professora, apesar de você... É porque assim, ó, ser professora é você ver o mundo. Você tá vendo o mundo através dos olhos das crianças e dos adolescentes. E dos adultos também. Então, com os adultos eu trabalho mais à distância, mas sim, você tá assistindo o mundo. Você tá vendo através dos olhos deles o mundo, a vida que eles recebem e que eles percebem e que eles falam e que eles escrevem sobre isso. E daí ele é assim, prof, você já fez alguma coisa secreta? Como é que é? Se eu já fui, ele tava querendo dizer que se eu já fui espiã. Ele falou, será que você não é uma espiã, professora? Será que você não é uma espiã? Você não tá aqui
né? Mas ele tava querendo dizer assim, será que não falou secreta? Não lembro a palavra agora. Eu falei, olha, de algum movimento, assim, né? Eu já pensei, né? Eu falei, não, acho que não. Tive que pensar, né? Não, acho que não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Na minha primeira e segunda infância, na minha vida, primeira fase da vida adulta. Daí hoje eu falei, eu acho que eu sou sim, né? Me considero que para ter saúde mental nesse mundo, a gente precisa ser resistência em muitas coisas, né? Então, ter prioridades, né? Então, não fazer aquilo que, não querer aquilo que dizem que é pra gente querer e não buscar aquilo que dizem que é pra gente buscar, né? Eu falei pra eles, eu ando de Celta. Eu podia pegar meu emprego de noite, em 2, 3 faculdades, podia, né? Mas buscar meus filhos na escola é mais importante nesse momento, né? E eu penso que isso é resistência, né? Resistência não só de resistir no sentido que a gente entende, talvez numa militância, resistência, né? Mas também de não sucumbir, né? Não sucumbir, não ceder, não ser derrubado, não tombar, né? Então, acho que para não tombar, a gente tem que saber muito bem que o sucesso, né, a estética, aquilo que os outros vão ver como valores, eles engolem a gente, né? Então, sim, eu acho que não é um grupo secreto, talvez seja, né? Na surdina, assim, de você, pensando no raciocínio do aluno, né? De você fingir, ter que fingir para a sociedade, assim, fingir para a vida, para o mundo, ocupar espaços ali, como se você se importasse com algumas coisas que, na verdade, você nem se importa, né? Porque, o que eu tô querendo dizer? Que pra gente viver bem, né? A gente tem que se escutar mais do que ceder a todos os estímulos e pressões, né? E não é fácil, não é fácil. Mas, dar aula também é uma forma de enfrentar a realidade do jeito que ela é, isso é pesado, porque a escola, para quem vê de fora, parece um lugar de promessas incríveis e esperança. E eu não vejo a escola assim, na prática, mas eu sinto que ela deveria ser assim, né? Então eu me esforço muito, 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 muito para que eu, como professora, não seja a porta-voz da desgraça, né? Embora a sociologia, os estudantes falam que ela deixa a gente triste, porque a gente vê a realidade do jeito que ela é, mas a ideia é a gente conhecer a realidade como é e encontrar caminhos de escapar dela, para que a gente viva bem, escapar de tudo isso que tá tentando engolir a gente, né? Então, por isso que essa semana eu termino, a semana, hoje é sábado, com um sentimento de, olha, a gente já sabia que a escola é reflexo desse mundo que tá aí fora. E que as crianças são esponjinhas, a gente já sabe. E que as famílias não vivem uma realidade propícia para um desenvolvimento pleno, incrível, sadio. Para os adultos, que dirá manter isso para as crianças. Então, como que eu vou querer crianças ali que estejam
Tá, Thalita, mas não é todo mundo, não é sobre pobreza, gente. Não é sobre pobreza. É sobre uma rotina mais leve, é sobre ter tempo pra caminhar, pra pensar. É sobre poder ser gente, né? Se a criança não pode ser criança, não pode fazer as perguntas que quer, não é respeitada ali na necessidade de ficar sem fazer nada, porque ficar sem fazer nada é importante. A criança não é respeitada no sentido de ter uma rotina de criança, né? Pouquíssimas são, pouquíssimas. E não é sobre dinheiro. E os adultos também, né? Então, não dorme bem, não come bem, não tem lazer, as pessoas não têm lazer, as pessoas não têm amigos, as pessoas adultas trabalham muito, né? Se entorpecem, né? Cada uma do seu jeito. Umas bebem, outras se enfiam em grupos infinitos, né? De tudo que é tipo, que pra mim também é uma forma de se entorpecer, né? Tipo, final de semana eu mergulho em qualquer atividade que me absorva. Tô dizendo que é ruim, tô dizendo que não é sobre ser bom ou ser ruim, sobre acontecer, né? Sobre uma dinâmica de uma vida que as pessoas sobrevivem e precisam dos seus escapes e as crianças estão absorvendo e vivendo nesse mundo onde a gente adulto tenta fingir que tá tudo bem. Tipo, ó, eu me esforço muito pra dizer assim pros meus filhos que a vida é legal e que a gente tende a tudo em potência, né? Então, que a gente pode desenvolver coisas, que a gente procura soluções e que a gente vê problema, mas a gente procura lidar com eles da melhor forma, né? E que não vai ser fácil, mas que é possível, que a gente tem que ter esperança e tudo, né? Então, eu tenho uma postura muito otimista com relação à vida, assim, né? Prática também, né? Então, acordar, tomar um cafezinho, eles vão acordar daqui a pouco. Eu sento aqui, não levanto, fico com eles tomando café, até eles falarem, até eles contarem, até eles... Então, E eu trabalho como professora num horário, em geral, em que eu consiga ficar com eles todas as manhãs. Só que esse ano tá reduzindo a disciplina de sociologia. Depois da reforma, né? 2017. Reforma do ensino médio, e tem um monte de coisa. Aqui no Paraná tá mais difícil ainda. Então eu fiquei sem aula na minha escola. Acho que foi isso que me baqueou também. Então vai ser 2 manhãs a menos com as crianças. Mas o Ricardo faz também essa função, né? Mas é muito bom estar com os pequenos. É muito bom buscar ser porta-voz da parte boa da vida, da parte encantadora. Então, como professora, eu me sinto vivendo, assim, na pele, a existência da sociedade aqui que eu vivo, né? Curitiba, Boqueirão, Uberaba, agora eu tô ali. Das universidades também, mas é tudo mais à distância, então você sente menos, assim, né? O feedback. Uma vez ou outra eu recebo das coisas que eu gravo mas você é quase que um termômetro da vida, das famílias, do futuro. Porque dá pra sentir, entende? Qual que é a sensação deles de estarem na escola, como que eles veem a vida, como que eles veem o mundo, como que eles se tratam. Porque assim é como eles são tratados, né? E é um pouco assustador, porque acho que a sociabilidade tá cada vez mais violenta, né? As pessoas sem paciência, as crianças sem paciência, os adolescentes sem paciência. Mas ao mesmo tempo tem que ter alguém, e eu acho que eu sou essa pessoa, que ainda fala, tá, entendi, tá acontecendo isso, eu queria que fosse diferente, mas não é.
E agora o que eu posso fazer? Então o que eu posso fazer é ciência, né? Estudar técnicas de manejo de situação e 40 estudantes, 5 incomodam. Tem que ter técnica, porque antigamente você podia expulsar, agora é muito fácil dar aula só pra quem quer, né? O bom professor tem que dar aula pra quem não quer. E é sobre isso. Sobre enfrentar a realidade do jeito que é. Porque se o professor desiste ali daqueles 5, ele não tá desistindo daqueles 5. Você tá entendendo? Tá desistindo de toda uma cadeia de coisas, né? Mas não é a tarefa do professor. Tá ali na sua frente. Tá ali na nossa frente. E eu não ignoro que isso acontece e eu procuro. Tô aí fazendo psicologia, né? Procuro estar apta pra lidar com a realidade do jeito que ela é, né? Então, esse foi o desabafo de 20 minutos sobre o termômetro que eu vivi essa semana. Mas sinto que vai ser um ano diferente. Tô em escolas diferentes, com propostas diferentes. E daí as referências mudam. O que eu já acho interessante, é desafiador, é cansativo, mas que vai ser legal e eu vou conseguir manter a minha rotina de casa aqui com as crianças. Isso pra mim é o que mais importa, né? Partiu terminar o café. Minha irmã que faz essa caneca, viu? Pra quem quiser. Merchan. G. Personalizados.